Muito bem, estamos iniciando o segundo bloco do Conexão Popular. Repito para você, começa uma série especial com os pré-candidatos ou os que se lançaram como pré-candidatos à eleição municipal de 2012 para o Executivo. Luiz Carlos, comece o bloco fazendo a sua pergunta para o Isaac. Então, em relação à sua pergunta inicial, o PT tem um sonho de ganhar a prefeitura, ser executivo, e entre o sonho e conseguir, parece que há uma longa distância, até porque, se levar em conta o que o Isaac teve na primeira pesquisa, né, séria que teve na região, promovido pelo jornal O Vale, com 2,5%, que é muito pouco, considerando que ele é petista. E o PT tem aquele voto ideológico, considerando que ele é líder de uma classe grandiosa. Com 2,5% é muito pouco mesmo, né? Inclusive, vou ler uma frase aqui do blog mais lido da cidade, que é do Irani, que diz que Isaac do Carmo tem apoio das lideranças do PT, mas não conseguiu transmitir, pelo menos até agora, que tem capacidade eleitoral. Se ficar na dependência da militância petista para decolar, pode se arrepender amargamente. Isaac, como é que você viu essa frase do Irani, esse índice tão baixo como mostrado pelo Jornal Vale, desculpa, inclusive abaixo até do Fernando Borges do PSOL? Primeiramente, cara, eu acho que tem que respeitar a análise que o Irani fez da pesquisa, né? E nós vimos com muita tranquilidade. Primeiro porque, como eu disse aqui, o PT tem 16 anos que não tem uma candidatura construída. Então você fica numa situação de um vácuo de uma liderança petista de 16 anos. Né? Segundo, nós fechamos internamente um acordo político com a Vera, que era pré-candidata a prefeita, e também com o Salvador Curê, pré-candidato a prefeito, e na primeira quinzena de novembro. Então nós tivemos aí efetivamente 2 meses, né, de trabalho que nós começamos a conversar nos bairros, dialogar pré-campanha, a formar o grupo político. E não tenho dúvida que a grande diferença que o PT tem com todos os outros partidos é a nossa militância. Eu não tenho dúvida que a nossa militância vai ser o carro-chefe de puxar o nosso crescimento. Nós temos aí então a militância está meio adormecida ainda. Eu não digo adormecida. O processo em si no geral. O processo em si no geral. Então você tem 16 anos de uma inércia de uma candidatura do PT na cidade. Você tem, no outro lado, partido já com candidatos que já disputaram outras eleições, 2 eleições seguidas, né? E nós sabemos que nós temos aí, por exemplo, que os outros candidatos não têm, uma condição de crescimento muito forte, porque os outros candidatos já são conhecidos por praticamente toda a cidade. E a nossa candidatura é uma candidatura que tende a crescer em função ainda de um grau de desconhecimento, né? E principalmente o PT sabe da importância que tem a gente trabalhar as eleições e a candidatura no horário de televisão, né? Nosso Taubaté tem televisão. Quantos minutos são do PT? O PT, só o partido tem 4 minutos. 4 minutos. Só o PT tem 4 minutos, né? E aí a gente tem aí as discussões de coligações com outros partidos. Então nós vimos com muita naturalidade. Acho que nós já partimos de um piso de 2,8%, tem um cenário que aparece com 3%. Nós temos pesquisas nossas internas que nós temos um percentual maior. E também não tenho dúvida que a nossa categoria metalúrgica, na hora que ela for chamada para fazer esse debate, ela sabe, né, da capacidade nossa de administração, dos desafios que a gente já superou aqui na nossa cidade, em discussões com empresas importantes aqui. Tanto é que hoje a nossa categoria é a principal força econômica da cidade. Só no ano passado nós negociamos 143 milhões de reais de injeção na economia do município, com 23 metalúrgicos, e São José, com 40 mil metalúrgicos, negociou 150 milhões. Então demonstra que a nossa capacidade de negociação, de articulação política com a base é muito forte, e a base metalúrgica vai entrar conosco nessa campanha. A unanimidade não existe. E você já parte para uma candidatura com uma base sólida, forte, que é os sindicatos metalúrgicos, que são os metalúrgicos. Honestamente, como é que você vê a militância dentro das indústrias, dentro das fábricas, com relação a simpatizar com a sua candidatura? Você tem rejeição dentro, evidente, a unanimidade não existe. A resistência que você tem dentro dos sindicatos metalúrgicos, como é que você sente isso? A militância, você sente que quando você chamar, ela vem ou a coisa está mais ou menos equilibrada? O sentimento que nós temos tido desde novembro que nós lançamos a pré-candidatura é muito positivo. Porque metalúrgico não é tudo petista. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas é um sentimento muito positivo, primeiro porque nós temos uma condição em Taubaté que nenhum de nós gostaríamos de estar, que é essa condição política que a cidade vive, né? Quando Taubaté vive essa condição política de
falta de credibilidade e está no sentimento das pessoas, não só da nossa categoria, mas da população do modo geral, a expectativa de novas lideranças, né? E as pessoas sabem da nossa capacidade em termos de gestão, da nossa capacidade em termos de articulação política. Como eu já disse aqui, nós tivemos vários desafios que nós superamos, inclusive desafios que tivemos que superar envolvendo o governo federal, na época o presidente Lula, a possibilidade de fechamento da Volks. Então eu avalio de forma muito positiva o apoio que a gente vem recebendo da nossa categoria, assim como também tenho clareza que nós não podemos ficar restritos só à nossa categoria. Então a pré-candidatura do Isaac do Carmo, ela está sendo trabalhada e já está sendo trabalhada de forma efetiva nos bairros com as lideranças políticas da cidade, além da nossa categoria metalúrgica. Nos bairros, está sendo trabalhado entre quatro paredes também por marqueteiro ou não? Também nós estamos trabalhando com muitas reuniões nos bairros, né? É um sentimento até meio que... Não, em termos de equipe de bairro, já está formada uma equipe? Já tem uma equipe trabalhando, já temos aí já 2 meses uma equipe muito sólida trabalhando nos bairros, estamos com uma agenda muito efetiva de reuniões, e um sentimento que a gente tem, e que eu acho que também é um grande ponto para a gente debater, as pessoas ainda têm muito medo, né, na cidade de se colocar, por exemplo, contra o PSDB, se colocar contra as lideranças históricas da cidade. E esse medo, do ponto de vista para nós, tem sido positivo, porque quando a gente fala que o nosso modelo de gestão ele é diferenciado, que nós vamos querer discutir o orçamento participativo nos bairros, dividir a cidade por regiões, e antes de trazer o orçamento para ser votado na Câmara, nós vamos querer dialogar as prioridades de cada bairro, a pessoa começa a se envolver porque ela começa a se sentir partícipe desse processo. Então é esse estímulo da vida política, da vida pública, da decisão do que as pessoas querem para o seu bairro, para a sua comunidade, que nós estamos debatendo e estamos recebendo um apoio muito efetivo das lideranças das comunidades que nós temos conversado. Ô Isaac, dá medo também quando se fala que você é de um partido que nasceu, que se dizia nascer do seio da sociedade, dos anseios da sociedade, pregando moralidade, um partido de esquerda a favor das causas sociais e da igualdade, e ao assumir o poder do país, se viu mergulhado em um monte de denúncias, mensalões, tráfico de influências. Só no governo Dilma, 6 ministros dispensados, demitidos, suspeitas de corrupção. O que houve do discurso inicial do PT, como paladino da moral, da ética, para hoje esse monte de avalanche, essa avalanche de denúncias? Dá medo também para o eleitor saber que você é do PT? Não, de maneira nenhuma. Primeiro porque 8 anos de governo Lula e agora indo para o 2º ano do governo Dilma... Nessa época que eu estou dizendo exatamente, dúvida, quando assumiu o governo. Sem dúvida. O PT demonstrou, inclusive criando órgãos de fiscalizações internas, né, que não se tinha antes, né? O PT investiu, o governo Lula investiu na formação científica da Polícia Federal, por exemplo. O PT investiu na formação do Ministério Público, novamente abrindo novas vagas. E quando houve aí as denúncias, por exemplo, do mensalão, a posição nossa do partido, a posição do presidente foi muito clara, tem que ser investigado como está sendo, né? E uma demonstração que a presidenta Dilma tem tido de forma exemplar, e por isso que é importante quando você dá autonomia, seja para o seu secretário, seja para os seus ministros, se algum ministro estiver envolvido em alguma denúncia, tem que estar fora do governo. Aí né? está a autonomia. Você faz, mas você responde. E responde. E a presidenta Dilma tem tido uma posição exemplar. E o nosso projeto para Taubaté não é de forma diferenciada. Por isso que os secretários precisam ter autonomia, mas a partir do momento que ele tem autonomia, se tiver qualquer tipo de prática ilegal, de prática de corrupção, não tenha dúvida que nós vamos tomar as medidas emergentes, inclusive com o afastamento dos secretários. Essa é a posição que nós defendemos, inclusive... Até porque, enquanto sindicalista, né, nós temos que prestar conta do nosso mandato para a categoria anualmente, prestamos conta para a direção executiva do sindicato semanalmente, para o conselho da executiva mensalmente, para a direção plena a cada 2 meses. Então, a gente já trabalha isso com a nossa categoria. Né? Periodicamente, você tem que prestar conta do que você faz. É uma classe unida? Metalúrgico? Não tenho dúvida. Eu acho que 2 ex-presidentes do Sindicato Metalúrgico saíram candidatos, se eu não me engano. O Toninho... Eu não me lembro se o Birubiru saiu. O Toninho saiu candidato a vereador. Teve uma votação pífia. E o Biro não. O Biro não saiu, né? O Biro não. É uma classe unida? Eu não tenho dúvida que é, o Luiz Carlos. Primeiramente porque... Miguel. Desculpa, Miguel. Por favor. Não ofenda. Eu não tenho dúvida que é uma classe unida, e principalmente a classe unida se ela tem na referência sua, na sua liderança, isso que eu falei, é uma forma de gestão efetiva e uma gestão clara e democrática, né?
Hoje os nossos índices de sindicalização, por exemplo, são 85%. Qualquer assembleia hoje no sindicato nós fazemos com menos de 1.000 trabalhadores. As atuações nossas nas fábricas com os comitês sindicais têm sido efetivas, então nas assembleias. Então a categoria sabe como mudou e evoluiu a sua vida, né, em termos não só de ganhos financeiros, mas de ganho de representatividade também, porque hoje o sindicato não está só na pauta da categoria aqui em Taubaté. Nós discutimos hoje projetos com o governo federal, Plano Brasil Maior, nós estamos se não me falha a memória, aqui nos 14 setores que vai discutir a estratégia do Brasil para os próximos anos da indústria. Nosso sindicato está participando de todos os 14 setores. Eu tenho tido reuniões constantes no governo federal para discutir assuntos como correção do imposto de renda, fim do imposto de renda da PLR. Então o sindicato hoje ele está além da cidade de Taubaté. Hoje o sindicato discute políticas efetivas em nível de governo federal, em nível de governo estadual, e a categoria sabe da importância desse espaço que o sindicato construiu. Você citou, por exemplo, a questão do Toninho. Toninho se lançou candidato, se não me falha a memória, 2 mandatos depois que ele já tinha saído da presidência do sindicato, né? E também quando ele saiu da presidência do sindicato, saiu com uma derrota, inclusive para nós na época, que nós fizemos uma chapa de oposição. Então era um outro momento. Nós vimos um momento excelente. Nos últimos 10 anos, são mais de 25% de ganho real que os trabalhadores tiveram nas suas campanhas salariais. Crescimento de PLR, nós saímos no patamar de 65 milhões para 143 milhões de reais em 4 anos. Isso é muito significativo. O metalúrgico hoje ele é considerado uma classe de um poder aquisitivo privilegiadíssimo dentro de um contexto do país. PLR, o piso salarial, isso é fruto do trabalho do sindicato, sem dúvida nenhuma. Como fazer quem não é metalúrgico acreditar que isso possa também chegar e atingi-lo? Primeiramente que... Porque uma coisa é uma classe segmentada. O metalúrgico... Eu trabalho ali, eu trabalho direto com o patrão, e o patrão eu sei que é alemão, ou é holandês, ou é americano, eu sento na mesa com ele e discuto. A outra é você ser o gestor de toda uma cidade de 280 mil pessoas. Primeiramente, Miguel, e até nós temos uma subseção do GES, que até trouxe um caderno para vocês, depois vou entregar para você também, Luiz Carlos, que foi a nossa análise do ano 2011. E o GES, ao apontar a análise nossa, ele também faz semanalmente um relatório para nós que todas as categorias no Brasil, principalmente com o governo Lula e continuando com o governo Dilma, tiveram ganhos reais de salário. Então, todas as categorias estão tendo, além de reposição de inflação, na sua maioria, também ganhos reais em função do momento econômico que o Brasil vive, né? É nítido para nós a crise que o mundo passa, na Europa, por exemplo. Eu tive no ano passado no encontro de sindicalistas do Grupo Mundial Volkswagen, e a pauta positiva era do Brasil. A pauta dos outros países, principalmente da Europa, com exceção da Alemanha, é discutir redução de direitos, é discutir aumento de jornada de trabalho, redução de salário. O Brasil, nós estamos aí praticamente há 8 anos discutindo avanços, né, nas cláusulas sociais das mulheres, no salário dos trabalhadores. Então, outro momento econômico. Agora, eu não tenho dúvida que quanto mais organizado o sindicato, quanto mais organizada a categoria, ele tem uma conquista maior. E por isso que, exemplo, a categoria metalúrgica, quando faz uma campanha salarial aqui no estado de São Paulo, através da CUT, da federação, e nós participamos do nosso sindicato afiliado à CUT, ela vira referência para todo o Brasil. Porque é uma categoria, de fato, organizada, forte, que mobiliza e que, principalmente, nós temos uma linha de trabalho, Miguel e os caras que vocês acompanham aqui até enquanto lideranças também aqui da imprensa na cidade, o sindicato nosso tem uma capacidade de negociação muito forte, né? Hoje, os trabalhadores esperam das suas lideranças sindicais essa capacidade de negociação, diferente do discurso que o Lula fazia há 30 anos, e não que ele fazia errado, porque era um outro momento. Era um momento de luta pela democratização do país. Então, você, para negociar, para sentar com o setor empresarial, você tinha que parar a fábrica. Hoje em dia, não. Você faz negociação permanente de temas não só econômicos, como temas de investimento, que nós conquistamos na Ford recentemente, com 430 postos de trabalho agora em janeiro já efetivados, como nós estamos discutindo na LG para evitar o fechamento e discutindo investimentos. Então o sindicato ele teve que se capacitar, e as suas lideranças também, para temas diversos, não só temas econômicos. Aí precisa marketing para dar eco isso para o resto da sociedade. Sem dúvida. E precisamos estruturar. Então o sindicalista hoje ele precisa ser formado, ele precisa ter um nível superior, ele precisa de uma subseção do DIESE para que tenha análise econômica não só da cidade, da região, não só do país, mas também do mundo. Porque quando você senta com uma Volkswagen que discute, que é um capital alemão, ela discute pensando no Brasil, mas também está pensando na crise na Europa. Né? Você discute com uma Ford, que é capital americana, eles estão pensando na crise que os Estados Unidos vivem. Então você tem que ter toda essa capacidade de entendimento do cenário global, econômico e também de organização sindical. Muito bom.
Encerrando o segundo bloco do Conexão Popular, hoje com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, Isaac do Carmo. Fica aí que a gente já volta.